Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Eurípides Camargo. Presente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Vasni Derrori. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Senhor presidente, pela ordem. Com a presença de 11 deputados, há número regimental para iniciar a sessão. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o deputado Marco Lima. Senhor presidente, ontem, antes de iniciarmos a sessão de ontem, eu, o deputado Vasni Derrori e o deputado Odilon Aires, que constituímos uma comissão criada por esta casa, uma comissão especial para acompanhar as apurações, os inquéritos policiais que foram instaurados em relação aos acidentes dos 3 policiais militares que foram vitimados na semana passada. Essa comissão, esses 3 parlamentares, estavam ausentes numa missão oficial desta casa. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse abonado a falta desses 3 parlamentares dessa comissão, porque não seria justo nós estarmos em missão oficial desta casa e recebermos falta aqui em plenário. Esta presidência autoriza a assinatura dos 3 deputados na folha de presença de ontem, por estar o deputado presente e os outros em missão oficial dessa casa. Peço ao senhor secretário que faça a leitura sobre os documentos sobre a mesa. Senhor presidente. Projeto de lei, deputado Xavier dispõe sobre patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Adão Xavier dispõe sobre a proteção dos bens, ou melhor, dos documentos de arquivos públicos e da outras providências. Projeto de lei, deputado Manuel de Andrade Manelzinho dispõe sobre a mudança de destinação do prédio onde funciona a Colmeia, localizado em área especial que especifica na cidade satélite do Gama. Requerimento, deputado José Edmar, requer providências para que se efetive a convocação da excelentíssima senhora secretária de Saúde do Governo do Distrito Federal para prestar em regime de urgência informações sobre o atendimento prestado à população pelo Sistema de Saúde do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Manuel Andrade, altera a lei 1203 de 96, que dispõe sobre o funcionamento dos Centros de Atenção Integral à Criança e Adolescente CAIC aos sábados, domingos e feriados, incluindo dispositivo que faculta a utilização dos ginásios de esportes dos centros como sala de projeção de filmes e da outras providências. Moção de autoria do deputado Daniel Marques, reivindica
providências junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal para a implantação do curso supletivo noturno de primeiro e segundo graus na Escola Classe da QR 410/412, na região administrativa de Samambaia, RA 12. Moção de autoria do deputado Marco Lima. Manifesta reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Major QOPM Miguel José de Vasconcelos, à frente da 8ª Companhia de Polícia Militar Independente. Requerimento de autoria do deputado Marco Lima. Requer o desapensamento do projeto de lei 824/95. Ata da 12ª sessão ordinária, na 3ª sessão legislativa da 2ª legislatura, em 25 de fevereiro de 1997. Senhor presidente, pela ordem. Está dispensado. Com a palavra o deputado Vasni Derrolho. Peço dispensa da leitura da última sessão ordinária da Casa. Está dispensado. Dou por lida e aprovada as presentes atas. E Senhor presidente, pela ordem. com a palavra o nobre deputado Vasni Derrolho. Senhor presidente, eu gostaria, em nome próprio, mas também em nome da minha bancada, saudar o Dr. Milton Seligman, que é o novo presidente do Instituto Teotônio Vilela, aqui no Distrito Federal. É uma organização do PSDB, mas que tem como propósito a discussão dos problemas da cidade. Eu dou, pelo respeito que tem ao Dr. Milton Seligman, eu tributo a essa pessoa, uma figura da maior importância na vida política da nossa cidade, e gostaria de deixar o meu registro de homenagem a ele ao assumir a presidência desse instituto em nossa cidade. Obrigado. A presidência agradece ao deputado Vasni Derrolho pela lembrança e a intenção com que faz os votos a este grande nome de Brasília, que é Milton Seligman. Então vamos embora. Passamos para comunicados de líderes. Presidente, pela ordem. Pela ordem, o deputado... Deputado Cauí. Nós tivemos agora, terminou nesse instante, a primeira reunião extraordinária da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Tiveram todos os membros presentes e nós, então, aprovamos a ata de instalação e posse da reunião, realizada no dia 20 de 2 de 97. E tivemos também a definição de horário de trabalho da comissão, a definição do espaço para funcionar a comissão e a definição da estrutura de quanto ao pessoal. De forma que eu quero parabenizar os senhores deputados, que todos estiveram presentes, e eu tenho certeza que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar vai funcionar muito bem. E, se Deus quiser, que não haja qualquer transtorno de qualquer deputado para ser julgado na comissão. Eu espero que não, mas se tiver, vai ser julgado. Agora, eu pediria aos senhores deputados que tenha prudência, que tenha vigilância, que tenha cuidado dos seus palavreados, porque tão logo seja instalada a comissão, nós vamos então começar a funcionar. Obrigado. Esta presidência levará em conta o que o nobre deputado Cauí expõe nessa casa e salienta também que o deputado Cauí é um termômetro de dignidade dentro dessa casa. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Pela ordem. Senhor presidente, eu quero dar um testemunho aqui. Acabei de participar da instalação da comissão presidida pelo nobre colega deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí realmente é a pessoa mais indicada para presidir essa comissão, porque o deputado Cauí foi autor do projeto da criação da comissão de ética. Eu me sinto muito honrado por ter sido um dos 13 signatários da implantação do projeto que permitiu a implantação desta comissão. E estou na comissão de ética ao lado do deputado Jorge Cauí, ao lado do deputado Odilon, do deputado Carfu e do deputado Peniel Pacheco. Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Convido para o comunicado de líderes, deputado Peniel Pacheco.
Na ausência do deputado Peniel... Esqueci. Você vai falar? O deputado Peniel Pacheco abre mão para o vice-líder, um dos vice-líderes, que é o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu subo essa tribuna para, mais uma vez, colocar a questão de segurança pública em debate nessa casa. Estamos preocupados, senhor presidente, senhores parlamentares, a imprensa aqui presente, estamos preocupados com os inquéritos em que foram instaurados na Polícia Militar, Polícia Civil, Aeronáutica e Polícia Militar, em relação ao acidente que vitimou 3 companheiros policiais militares nossos, que caíram do helicóptero na Canangolândia. Fato que já é notícia todos os dias em nossos jornais. Estou preocupado porque fomos à Polícia Militar, eu, deputado Vasni, deputado Odilon Aires. Ontem eu estive presente junto ao diretor da Polícia Civil, doutor Teodoro. E na Polícia Militar nós fomos recebidos pelo comandante-geral daquela corporação, bem recebidos até por sinal, mas nos deixou uma preocupação ali, isso falo em caráter próprio, nos deixou uma preocupação que esperamos que essa preocupação não seja confirmada. O comandante-geral da corporação, nas indagações, nas perguntas que a comissão fez a ele sobre o acidente, a intenção dessa comissão está acompanhando o acidente para dar isenção a todo o processo investigatório. Nos foi informado por ele que a comissão teria hoje um contato com o encarregado do inquérito policial militar, coronel, que me falha a memória agora o nome dele. E que esse coronel iria dizer para a comissão se a comissão teria ou não acesso às apurações, teria ou não acesso às investigações e aos depoimentos, porque tem a questão do sigilo que teria que ser preservado para terminar as apurações. E nós colocamos que a questão do sigilo é importante se preservar, é importante para as apurações. Lógico que ninguém está ali querendo usar um fato desse lamentável que vitimou 3 companheiros policiais militares para fazer barulho. Mas a nossa intenção é preservar, sim, as apurações, preservar a total apuração, que a verdade venha à tona. Doa ela quem doer. Os familiares têm que ter o direito de saber como faleceram os seus entes queridos. Tem o direito de saber isso. E nos causou preocupação, porque até o presente momento, o encarregado do inquérito não nos procurou, e iremos procurá-lo para tentar, num diálogo, ver qual vai ser o seu posicionamento. E ontem, na Polícia Civil, com o diretor da Polícia Civil, nós fomos bem recebidos, também bem recebidos, mas só que lá a postura foi bem diferente. O doutor Teodoro colocou toda a Polícia Civil à nossa disposição, colocou tudo que já está sendo apurado, tudo que está sendo levantado pelo ML, tudo à nossa disposição. Disse que não vai querer esconder nada da comissão referente à apuração. Teremos acesso aos inquéritos, teremos acesso ao exame médico legal que foi feito nos corpos, foi feito no material recolhido, e provou que a Polícia Civil não tem nada a esconder. Deixou claro isso, a isenção da Polícia Civil no processo, e, segundo palavras dele próprio, vai querer investigar isso a fundo. Doa quem doer, ele não vai nem querer saber o que o inquérito da Polícia Federal, o que o inquérito da Aeronáutica vai querer apontar, o da PM vai querer apontar. O papel da Polícia Civil será feito na sua totalidade, na sua total abrangência. Então, aproveito para elogiar até a postura desse diretor da Polícia Civil, doutor Teodoro. E fica aqui a minha pergunta. Será que essa comissão terá o mesmo tratamento na Polícia Militar, pelo encarregado do seu IPM? Esperamos que sim.
estamos marcando uma visita da nossa comissão, eu, o deputado Vasili, o deputado Odilon Aires, para irmos até a Polícia Federal, para irmos até a Aeronáutica, também informar a esses dois setores, esses dois segmentos da criação dessa comissão e da intenção de se apurar. Está se levantando hipóteses agora, no término, senhor presidente, para concluir, eu não vou mais me alongar, estão aparecendo versões que para mim estão sendo plantadas no sentido de desvirtuar as apurações, que no caso, a última, é que a causa do acidente teria sido causada por uma conclua, pipa. por favor. Então, senhor presidente, é lamentável que possa estar acontecendo qualquer versão agora de última hora. Essa comissão vai fazer questão de estar acompanhando isso e, com certeza, se continuar andando como está, nós teremos surpresa nesses inquéritos que estão sendo levantados. Senhor presidente, agradeço pela paciência, eu ter me alongado o tempo e espero que os demais parlamentares deem apoio a essa comissão, deem suporte para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado César Lacerda. Pela ordem? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, eu apresentei nesta casa o requerimento 1241 de 96, com o objetivo da realização de sessão solene no dia 28 de abril de 97, em homenagem ao movimento leonístico do Lions e Leos Clubes do Brasil no Distrito Federal. Eu gostaria que Vossa Excelência indagasse a assessoria da mesa e nos respondesse no prazo oportuno se o requerimento já foi aprovado a nível de mesa e se a sessão já está devidamente designada para que nós possamos fazer aqui uma grande homenagem ao Lions Clube, esse clube de serviço que tem feito um excelente trabalho a nível nacional e a nível mundial, principalmente voltado àqueles mais carentes que necessitam de uma mão amiga, e Lions Clube tem demonstrado isto. Eu quero informar o nobre deputado Renato Rainha que isso é deliberado pela mesa diretora. E até a semana passada, a última reunião, não tinha ainda sido deliberado nada a esse respeito. E solicito a assessoria da mesa que cobre da diretoria, da mesa diretora, uma providência enérgica a respeito disso. Muito obrigado, deputado César Lacerda. Deputada Lúcia Carvalho, queira assumir a presidência, por favor. Senhora presidente. A palavra, deputado Renato Rainha. Senhora presidente, eu fiz uma consulta ao presidente de exercício, deputado César Lacerda, há pouco tempo, e ele me informou que o requerimento 1241 de minha autoria ainda não foi submetido à mesa. É um requerimento que solicita a realização de sessão solene para homenagearmos os membros de Lions e Leos Clubes do Brasil aqui no Distrito Federal. Então, eu estou fazendo esta questão de ordem para rogar a Vossa Excelência que na próxima reunião da mesa, Vossa Excelência coloque o requerimento 1241, porque é necessário uma certa antecedência para que os leões, através do seu governador, o Maciel, eles possam se articular para estar aqui presente na Câmara Legislativa, que a gente possa fazer uma sessão bonita e uma discussão bem profícua com relação ao movimento leonístico do nosso país. Quero comunicar ao parlamentar que, diante de sua preocupação, nós temos aqui algumas dezenas de sessões solenes a serem realizadas para título, homenagem de cidade, e nós solicitamos na última reunião da mesa que os nossos assessores pudessem agrupar e nos trazer uma proposta unificada para que a gente pudesse votar. Então, na próxima reunião da mesa, que acontecerá na segunda pela manhã, com certeza o seu requerimento estará sendo encaminhado já com a data, com a devida antecedência, para que Vossa Excelência possa se articular com as pessoas e a instituição a ser homenageada, para que Vossa Excelência tenha prazo, inclusive, de poder realizar de forma
bastante positiva a sessão. Então, gostaria até que Vossa Excelência observasse esse documento e até pudesse vir dizer se esta sessão pode ser junto com outros, ou se essa é exclusivamente para homenagem a esta instituição. Gostaria que Vossa Excelência, inclusive, pudesse nos dar essa opinião. Ok, muito obrigado. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Senhora presidente, senhores deputados, retorno a essa tribuna para retomar um assunto anteriormente abordado, que foi o caso da volta às aulas. Problema da educação no Distrito Federal, que é apregoado por este governo como carro-chefe de seus projetos. Nos jornais de ontem e anteontem, vimos algumas declarações do atual secretário de Educação, professor Ibáñez, sobre o retorno às aulas. E numa tentativa infantil, simplista, de justificar o insucesso da operação Retorno às Aulas, de justificar as dificuldades vividas por esse governo petista na área da educação, joga de forma leviana a culpa sobre esta casa. Preocupado, fui pesquisar com relação às justificativas apresentadas pelo secretário Ibáñez. Fui observar, fui estudar qual seria o atraso que esta casa teria cometido que pudesse provocar tal desastre na área da educação. Pois bem, e fiquei mais estarrecido. Por quê? O atraso que o secretário Ibáñez atribui a esta casa, na verdade, mostra mais uma vez a incompetência do Executivo. A proposta do secretário entrou nesta casa no dia 11 de dezembro de 96. Em tempo recorde, num sacrifício sobre-humano, foi votado em primeiro e segundos turnos, no dia 12. Pois bem, em menos de 24 horas, a mensagem deu entrada e se transformou em lei. Estava nas mãos do governador Cristóvão para sanção antes do dia 20 de dezembro e que foi publicado ainda durante o ano de 96. Isso é um convite para reflexão. O que poderia estar acontecendo, o que poderia representar de novidade em uma cidade já com 37 anos, que começa a ver, pela primeira vez na sua história, o calote do 13º, calote das férias, o calote do salário do servidor, e agora, como uma grande novidade, uma operação que se repete há 37 anos, que se reveste de simples providências administrativas, representar um fiasco, um deboche para toda a cidade. Nós vimos que a sociedade vai às escolas, porém, os professores não foram às escolas. Não foram por culpa da parte administrativa, da gerência, da gestão. Por quê? Porque a remoção de professores, de forma consagrada, sempre foi feita até novembro do ano anterior. Seu tempo está encerrado. Estou encerrando, senhora presidente. Pois bem, neste ano, a remoção foi concluída na última semana para o retorno das aulas, de forma desastrosa e que deu no que devia dar. Dessa forma, senhora presidente, senhores deputados, estou entrando com um projeto de lei determinando que as remoções que contemplem o ano letivo posterior sejam obrigatoriamente promovidas, executadas até o mês de novembro do ano anterior. Obrigado. Com a palavra, o deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo não se encontra em plenário. Deputado Asni Faraúzo
no horário de liderança pelo Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Asnei Derrore. Senhora presidenta, senhores deputados, eu gostaria de recuperar aqui a intervenção do nobre deputado Marco Lima e como também com a presença do deputado Odilon Aires, nós estivemos ontem junto ao Comando Geral da Polícia Militar. Eu gostaria de manifestar a minha mais profunda preocupação com relação aos 4 inquéritos que estão em curso da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal e também da Polícia Civil. Eu acredito, senhora presidenta, que esta casa, a bom momento, acolheu essa proposição do deputado Marco Lima. Acredito eu que a sociedade não pode estar alheio diante da morte de 3 sargentos e cabo, um cabo e 2 sargentos, Laércio Pereira de Almeida, Marcelo Roberto Rocha e Everton Messia Kugler. Todos, né, integrando a Polícia Militar do Distrito Federal. O estranho, senhora presidenta, é que o acidente ocorre em 3 diferentes cordas, no mesmo local e, consequentemente, com 3 vítimas. É um acidente por demais peculiar para que seja entendido como acidente. Portanto, a sociedade tem o direito e os parlamentares o dever de compreender as razões deste acidente. Eu creio que o assunto merece o maior cuidado e a maior atenção por parte desta casa quanto ao devido esclarecimento. A aeronave da Polícia Federal, creio que também o seu piloto da Polícia Federal, experientes profissionais, mas contudo, com todo respeito, nós gostaríamos de ter um esclarecimento. Recupero também na minha falação, e o deputado Marco Lima e Odilon são testemunhas, que ambos, tanto o coronel Ney como o tenente-coronel Mota, que acompanharam a nossa visita ali junto à Polícia Militar, manifestaram a nós que este acidente ocorrido no Distrito Federal tornou-se um acidente de interesse internacional pela coincidência com que ocorreu esses acidentes e, consequentemente, essas 3 vítimas. Portanto, eu deixo aqui a minha apreensão profunda, convoco o nobre deputado Cafu, o nosso muito digno presidente da Comissão de Direitos Humanos, que também acompanhe com atenção essa matéria. Eu acredito, deputado Cafu, que esta casa estará dando uma resposta à sociedade ao ajudar a interpretar e a compreender as razões desse acidente que eventualmente pode se transformar em algo lamentável para a história do setor de segurança. Mas, senhora presidenta, eu gostaria ainda de comentar rapidamente o programa de reflorestamento urbano que vem sendo desenvolvido pelo governo do Distrito Federal. Eu estou, por demais, satisfeito e profundamente contente, porque foi um dos programas que nós batalhamos já desde a legislatura anterior, inclusive na forma de projeto de lei, no que tange a região de Samambaia. E esta semana, passando por Samambaia, tive o prazer, senhora presidenta, de ver trabalhadores plantando árvores em Samambaia, procurando dar àquela cidade uma arborização para gerações futuras. E eu posso observar que isso também não é apenas nas regiões de Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas que vem acontecendo, como também nas regiões nobres da cidade, como Lago Sul e Lago Norte. Seu tempo está encerrado. Estou concluindo, senhor presidente. Eu creio que essa política de permanente arborização no Distrito Federal dará às gerações futuras uma qualidade de vida que todos nós temos defendida. E deputado Daniel Marques, com certeza, Planaltina não estará fora deste programa e com a sua determinação de luta por aquela localidade, há de ajudar a ainda mais fortificar esse programa que é, para uma cidade como Brasília, extremamente importante. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, deputado Geraldo Magela.
Senhora presidenta, senhores e senhoras deputados, eu quero dar uma informação a Vossa Excelência, que talvez alguns não queiram tê-la ou não se interessem em recebê-la. O governo do Distrito Federal está, neste ano, acabando com o turno da fome, com a construção de novas salas de aula, com a contratação feita a partir de hoje de mais de 1.400 professores e, principalmente, com a modulação a nova modulação da grade da carga horária. Nós estamos, de fato, a partir de hoje, com algumas dificuldades em implementar nesses primeiros dias toda a cobertura da grade escolar, mas que não temos nenhuma dúvida. Todas essas dificuldades já estão em superação e que já no início da semana que vem teremos a situação absolutamente normalizada. E a dificuldade que encontramos hoje se deve ao fato da suspensão do exame para remoção, do concurso de remoções, e que só não se realizou não pela falta de vontade do governo, que até tentou fazê-lo ser realizado, mas houve obstáculos colocados, principalmente pelos sindicatos professores, e que impediu que o contrato de remoção fosse realizado. Pela vontade dos professores, pela vontade do governo, nós já teríamos realizado este concurso e todas as vagas, todos os claros já teriam sido preenchidos. Nós sabemos que a mudança de qualidade que fizemos na educação do Distrito Federal incomoda alguns, que só têm olhos para a crítica. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, com a reformulação das grades, com a contratação dos novos professores, com a contratação para os contratos temporários, daquelas situações imprescindíveis, com a realização do concurso de remoções, nós teremos, já na semana que vem, esta situação absolutamente regularizada, e nós teremos condições de dar ao povo do Distrito Federal, principalmente aos alunos da rede pública, a satisfação que já tivemos em 1996 de ter o ensino público do Distrito Federal premiado como o melhor do Brasil. Isso é o que nos orgulha, isso é o que nós temos a responder àqueles que apresentam críticas fáceis. Muito obrigado. Senhora presidente, Com a palavra, pela deputado ordem, Daniel Marques. eu quero deixar aqui registrado votos de congratulação pela passagem do aniversário do grande urbanista, criador de Brasília, o arquiteto Lúcio Costa, que completa hoje 95 anos e que muito contribuiu para a consolidação da capital da República. Muito obrigado. Está registrado, senhor parlamentar. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, o deputado Manuelzinho. Senhora presidente, senhores deputados, eu queria me reportar ao comportamento do senhor secretário de Transporte, que vem usando de meios não recomendáveis do ponto de vista democrático para alterar a tarifa de táxi de Brasília. E sucessivas reuniões vinham acontecendo na secretaria com profissionais que não têm o respaldo da categoria, objetivando desmoralizar os motoristas de táxi da capital da República.
E por último, no Carnaval, o seu secretário de Transporte ensaiou uma redução tarifária e anunciou aos 4 ventos que Brasília teria um serviço de táxi cobrado pela metade. Tal afirmativa não se confirmou, mesmo porque não poderia, uma vez que a categoria não foi ouvida, exceto uma meia dúzia de motoristas que não representam o pensamento médio da categoria. E aí, não aconteceu a tão decantada proposta, e depois nós podemos responder que não aconteceu, que lamentavelmente esse governo não tem compromisso com discussão séria, não procura conversar com quem tem seriedade, com quem deseja resolver problemas e que pode ajudar a resolver. Mas não parou por aí. Mais recentemente volta novamente a discussão e novamente o governo caminha pelo um caminho espinhoso, um caminho sem retorno, que é discutir tarifa de táxi com quem não tem representatividade. E digo mais, no dia que esse governo quiser falar sobre tarifa de táxi, tem que conversar com quem faz esse trabalho há 20 anos e que desafiou e desafia o senhor secretário de Transporte para debater a questão em qualquer tribuna. Nós não vamos nos curvar. E digo mais, o Sindicato dos Motoristas é uma entidade respeitada que ao longo de muitos anos vem trabalhando em prol da categoria. É preciso que esse governo resolva o problema do transporte, melhorando os horários dos ônibus, melhorando a qualidade desses ônibus, dando mais pontualidade, mais segurança, mais rapidez. E aí, concluir as obras que estão paralisadas do metrô, que foi a promessa dele, que até agora continua parada. Eu queria chamar a atenção também para a questão da saúde. Esses dias eu estive passando pelo Hemocentro e vi a situação de penúria porque passam os doadores de sangue. Um fato triste, um fato deprimente. Pessoas que vão doar sangue e ficam lá, além de ficar à espera de horas, ainda ficam lá sem o atendimento necessário após essa doação. Quero chamar a atenção porque eu acho da mais alta gravidade. É preciso que a imprensa divulgue, que vá ao Hemocentro e verifique a situação de penúria, porque passa os doadores de sangue. Por último, eu quero, senhor presidente, dizer que no que pese o atual administrador não ser do meu partido, lá do Gama, mas é um conterrâneo meu lá da Serra do Coité, que está sob a administração do Gama. Independentemente do partido que ele representa, não é meu correligionário, é adversário político, mas é um nordestino da Serra do Coité que está assumindo a administração do Gama. E eu vou torcer que o administrador tenha sucesso, que possa trabalhar, porque o que está saindo, pelo amor de Deus, um vexame, uma vergonha. A cidade esburacada, a cidade suja, a cidade escura, sem nenhuma perspectiva. Como eu sou um homem que defende a melhoria de Brasília, eu vou torcer que o Cícero Cândido Sobrinho consiga fazer uma boa administração na cidade do Gama, porque a população reclama e merece. Tomara que ele acerte. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado César Lacerda. Senhora presidente, eu gostei de ouvir aqui a falação do deputado Manelzinho, que ele tem toda a confiança no conterrâneo dele em benefício da cidade do Gama. E o deputado Manelzinho, ele descendo dos palanques e apoiando o Cício, que assume a administração, talvez vá passar um pouco de inteligência para ele. Senhor presidente, pela ordem.
só que eu havia antes chamado o deputado Daniel Marques, só consultá-lo. Deputado Daniel Marques fará uso da palavra. Deputado Daniel Marques declina do uso da palavra. Pela ordem, deputado Manuelzinho. Senhor presidente, eu não anunciei que eu tenho apoio ao administrador, mas me cheira bem um sertanejo como eu, que vem administrar a cidade. E eu torço que ele tenha sucesso. Por quê? Com sucesso, quem ganha é o povo do Gama. Tá? E agora, eu também aqui defendi o deputado César Lacerda quando era administrador o tempo todo. E hoje me parece que o César esqueceu. Com a palavra, deputado Eurípides Camargo. Deputado declina do uso da palavra. Com a palavra, deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela declina do uso da palavra. Com a palavra, deputado Tadeu Filipelli. Deseja fazer uso dos seus 5 minutos regimentais? Senhor presidente, eu abro mão, porém queria registrar a presença nesse plenário do ex-deputado Cícero Miranda, que muito honra esta casa. Registramos a presença do deputado Cícero Miranda, autor da lei do uso de segurança, que foi pioneiro entre as unidades da Federação do Brasil. Portanto, parabéns, nós o saudamos e temos a maior honra de tê-lo conosco. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Eu gostaria de saudar também o deputado Cícero Miranda, mas gostaria de dizer que ele mudou muito, especialmente depois que deixou o bigodinho crescer. Marco Lima, eu vou colocar você no final aqui, se ninguém falar, você fala. Só falou um, eu já chamei vários. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Declina do uso da palavra o deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier não se encontra em plenário. Com a palavra deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda não se encontra em plenário. Com a palavra Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus declina do uso da palavra. Com a palavra deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda declina do uso da palavra. Deputado João de Deus. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu, lendo os jornais, onde eu vi o retrato do Major Fonseca, aquele comandante que iria assumir a companhia de polícia florestal lá da Candangolândia, aonde ele dizia para a imprensa um bocado de mentiras. Ora, senhora presidente, a única coisa verdadeira que o major declarou na imprensa foi que ele iria descer na corda do rapel do helicóptero e trazendo pétalas de rosa. Parecia até que o major estava numa cerimônia de casamento da fidalguia, né, com pétalas de rosa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao comandante da Polícia Militar: o que é que pétalas de rosa contribui numa passagem de comando para a segurança dos cidadãos comum? Resta dizer, senhora presidente, que esse mesmo major já se envolveu com tragédias dentro da Polícia Militar e ia comandar uma companhia. Em 1988, esse major, dando instrução de gás lacrimogênio, matou um jovem soldado da companhia de choque e lesionou mais 2, que hoje se encontram com sequelas irreversíveis. Esse major também foi aquele que, quando numa instrução com a polícia feminina, com as policiais femininas, deu banho nas mulheres com água do canil. Esse major também foi que ultimamente no batalhão Rio Branco colocou velhos companheiros, velhos policiais em forma, policiais inclusive com 29 anos de bons serviços prestados à corporação e à sociedade brasiliense, e disse que eles não eram homens e que deveriam usar calcinha de mulher. Inclusive, eu até comentei com o assessor do governador, o doutor Valdomiro, aqui presente, na ocasião, e questionei o comandante
que ainda é o comandante atual lá do Batalhão Rio Branco, que cuida das embaixadas, batalhão situado no Lago Sul, Coronel Ribamar, e ele disse que nada poderia fazer porque aquela era as palavras do major. Quer dizer, se mostrando incompetente e que não tinha autoridade para o seu subordinado, quando o subordinado realmente erra, no caso, o major Fonseca. Então, senhora presidente, aqui eu rogo, Vossa Excelência, que pertence ao partido do nosso governo, o governo que está dando certo, o governo que está, inclusive, causando ciúmes, até mesmo do deputado Manelzinho com o deputado César Lacerda, o rei do Gama. Eu rogo que Vossa Excelência e o líder do governo e o líder do Partido dos Trabalhadores converse com o governador e vamos pôr fim a esses shows pirotécnicos que nada contribui com a segurança do cidadão. E aí sim, põe em risco a vida de policiais que querem trabalhar em defesa dos cidadãos comuns de Brasília, que mais precisa de segurança. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, eu faço pela ordem para pedir à presidência e o líder do governo que interceda junto ao governador para evitar que os servidores do Serviço Social seja descontado os 11 dias que pararam. E eu quero relembrar, inclusive, a presidente da nossa casa, que várias vezes, como líder do governo, intercedi junto ao governador e nós tivemos vitória. No momento que o governo trabalhador está no governo, não é concebível descontar 11 dias de pessoa que ganha tão pouco por causa de greve. Eu peço e que a Vossa Excelência interceda para que não aconteça com os servidores. Com a palavra, deputado Senhora presidenta, Odilon Aires. Pela ordem, antes da pronunciamento do deputado Odilon Aires, deputado Geraldo Magela. Eu quero informar o deputado Edmar Pirineus e, em conjunto a todos os nobres pares, que o governo do Distrito Federal, de fato, promoveu o desconto dos dias da greve e que já decidiu, excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus, reabrir as negociações com o sindicato que representa tanto os servidores da Fundação do Serviço Social quanto os servidores da Fundação Cultural, ainda esta semana, para que a possibilidade da compensação desses dias parados seja feita. E quero informar a Vossa Excelência que esta notícia já foi transmitida ao sindicato da categoria. Senhor presidente, eu gostaria de registrar o encontro nosso ontem, lá no CIA, eu, deputado Jorge Cauí, onde encontrávamos aqueles trabalhadores e alguns empresários preocupados com possível instalação do Bangu 3 no CIA. O governo do Distrito Federal, num ato irresponsável, tenta levar para aquele setor um presídio. Este presídio irá, com certeza, incomodar toda a população do Distrito Federal, especialmente o Cruzeiro, cidade que resido, especialmente o Guará, uma cidade muito próxima do presídio. Enquanto em outros centros urbanos, os governos estão descentralizando, mandando os presídios para mais distantes da cidade, o governo do Distrito Federal, pela primeira vez, quer instalar, mudando a ocupação daquele local, criando uma zona penitenciária. E nós, no Cruzeiro, repudiamos este ato. O PMDB, de um modo geral, todos os deputados, nós assinamos hoje uma moção de repúdio. O deputado Luiz Estevão está entrando junto ao Ministério Público para interpelar o senhor governador. E eu também estou entrando junto à Justiça do Distrito Federal para evitar este ato criminoso. Aquela população está totalmente preocupada com esse ato do governo do Distrito Federal. Imagina a senhora, 140 presos
no CIA. Pessoas que nós sabemos que não têm um comportamento social adequado para conviver com a sociedade. Aí tira esses presos de alguns locais de Brasília e acomoda num galpão sem a mínima condição física, sem a mínima condição de instalação e acomodação desses presos. Nós estamos aqui, em nome do partido, repudiando esta atitude do senhor governador. Eu tenho certeza que essa atitude dele poderá ter um desdobramento pior. Poderá ter um desdobramento envolvido, inclusive, com o título que eles muito chamam aqui, parceria. Parceria com empresário neste governo chama-se corrupção do colarinho branco. Parceria deste governo com empresário é corrupção mesmo. É de uma forma disfarçada de corromper a sociedade. E nós ali do Cruzeiro não vamos permitir. A Octogonal não permite um ato violento desse. O Cruzeiro Novo, o Cruzeiro Velho, o Guará, nós estamos mobilizados. Nós vamos às ruas, vamos radicalizar. Até porque, penso eu, que este governo deverá, em breve, privatizar o sistema penitenciário do Distrito Federal. E aí ele cai nos braços e no colo dos empresários. E é um local muito bom para se instalar, porque está ali do lado dos empresários. Tem empresário contra e tem empresário a favor. Quem está a favor deverá já estar de olho nos cofres, no bolso do trabalhador. Disse hoje na imprensa, digo aqui e fala onde eu estiver, a maioria hoje do empresariado é puxa-saco deste governo. E com todo respeito a alguns empresários, que eu tenho respeito, inclusive tem empresário aqui dentro, como o deputado Luiz Estevam, que não se curva ao governo, tem como o Filipelli, e entre outros, que não tem se curvado ao governo. Mas é uma cultura popular, é uma cultura brasileira de empresário viver comendo na mão dos governos. Isto é o que eu lamento, é de ver que você escolhe uma cidade como o Cruzeiro, uma cidade de servidor público, é uma cidade de homens honrados para instalar ali uma penitenciária chamando de albergue. É bonito, corrupção para eles é parceria. Preso na penitenciária chama de albergado. É mentira, ali será preso mesmo. Se a gente não tiver um basta nesta situação, nós teremos em breve um pareja no CIA, sequestrando, matando e aparecendo na televisão, fazendo novela e dizendo que é um bom garoto. Nós do Cruzeiro, hoje fizemos uma manifestação e se o governador instalar ali um presídio, nós vamos mandar derrubar. Nós vamos pegar uma pá mecânica, uma patrulha e mandar retirar aquilo de lá. Primeiro, que o governo não libera um alvará para um trabalhador. Primeiro, que o governo não tem condições de liberar um alvará para um micro e pequeno empresário, mas um alvará de funcionamento, numa condição precária, ele libera através da administração regional do Guará. Nós não vamos permitir que aconteça o que aconteceu com o preso que estava no Guará. Saindo da administração regional, foi assassinar um advogado no Lago Norte. Poderá acontecer com qualquer um de nós, caso deixe se instalar ali uma penitenciária. O CIA hoje, um local de segurança pública, um local de segurança máxima, caso você coloque ali uma penitenciária. Nós do Cruzeiro vamos impedir, vamos atravessar a pista e barrar este ato do senhor governador. Com a palavra o deputado Miquel Paz. Senhora presidente, abro mão da palavra nesse momento, mas gostaria de fazer uma solicitação a Vossa Excelência, que o requerimento em relação à realização de sessão solene em homenagem a Dulcina de Moraes e, consequentemente, também ao Dia Internacional do Teatro, pudesse ser avaliada na próxima reunião da mesa, tendo em vista que a data está muito próxima, que é 31 de março, e careceria de algumas demandas a serem tomadas. Acredito que Vossa Excelência não deva ter ouvido a mesma questão de ordem formulada pelo deputado Renato Rainha. Nós temos algumas dezenas de solicitações de sessão solene e de entrega de títulos. A mesa pediu aos assessores para agrupar,
para que nós possamos ter uma proposta. Algumas terão que ser individuais, como de Vossa Excelência, e me parece que nem todas também serão realizadas aqui. As sessões solenes de homenagem a instituições ou mesmo a pessoas que desejarem, os parlamentares, que se realizem fora dessa instituição, deverão me procurar para que a gente possa planejar essas atividades que nada vão interferir com o andamento dos trabalhos. As que estão interferindo no andamento do trabalho estão sendo aglutinadas para que a gente possa trazer uma proposta a todos os parlamentares. Se o seu caso for de sessão fora desta casa, me procure diretamente, que a gente estabelece e marca o dia fora do horário da sessão para que a gente possa realizar no local desejado pelo parlamentar. Com a palavra, deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares abre mão do uso de sua palavra neste comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Senhora Presidente, senhores deputados, 3 assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro deles, uma recente decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, determinando que a gratificação por produtividade dos servidores de algumas fundações fosse suspenso o pagamento desses 4% a partir da decisão, em função da impropriedade que aqui não discutimos. Efetivamente, o pagamento que vinha sendo feito contrariava os dispositivos legais. Nessa decisão, o Tribunal de Contas determina ainda que os servidores terão que devolver, com descontos nas próximas folhas de pagamento, essas importâncias recebidas ao longo dos últimos anos, o que levaria os servidores de algumas fundações, notadamente a Fundação do Serviço Social, a terem que trabalhar diversos meses de graça a fim de repor aquilo que, inadvertidamente e por um erro para o qual não concorreram, receberam durante bom período. Ora, existe jurisprudência já formada ao longo de decisões judiciais, embasada em decisões judiciais, que toda vez que o servidor público receber alguma parcela dos seus proventos, para a qual não tenha contribuído de maneira efetiva e que contrarie dispositivo legal, ainda que venha a ser cancelado, não cabe a devolução, porque ele não deu causa a esse pagamento indevido. Por essa razão, dei entrada ontem a uma representação ao presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, solicitando que seja reformulada a decisão, determinando que seja apenas suspensa a continuidade desse pagamento e que seja dispensada a reposição desses valores aos cofres dessas fundações. O segundo assunto, efetivamente, que já foi muito bem abordado pelo presidente do meu partido, o deputado Odilon Aires, é a questão da instalação de uma prisão-albergue, que não se sabe se será apenas uma prisão-albergue, ou se será o portão de entrada para que no setor de indústria se construa um complexo penitenciário. Ora, todos nós sabemos que um dos princípios do projeto urbanístico de Brasília, notadamente no plano piloto, é o princípio da setorização. E, inclusive, esta semana, decisão da 4ª Vara de Fazenda Federal embargou as obras de um prédio no setor de autarquias, porque estava sendo comercializado e, segundo a decisão da Justiça, isso contrariaria a destinação daquele setor. Ora, muito pior ocorre agora com essa infeliz iniciativa do governo do Distrito Federal. Primeiro, porque contraria o projeto urbanístico da cidade, que previu para aquela região as atividades de indústria, comércio e abastecimento. Em segundo lugar, por não ser o local provido das necessárias instalações que possam garantir aos ocupantes das áreas circunvizinhas a necessária segurança e tranquilidade. E terceiro, porque no momento em que o setor de indústria se encontra completamente abandonado, com suas ruas esburacadas, sem nenhum tipo de projeto ou iniciativa que possa melhorar a viabilização das empresas que ali trabalham, pagam impostos e contribuem com a geração de empregos, a única iniciativa que aquele setor recebe deste governo é a instalação de um presídio, que sem dúvida alguma tornará o local muito menos atraente para aqueles que para lá se dirigem a fim de fazer as suas compras. Por isso,
considerando a enorme disponibilidade de espaço no complexo penitenciário da Papuda, considerando que as obras do setor C já foram liberadas pelo Tribunal de Contas da União e o governo não precisa, inclusive, manter aquela concorrência, podendo fazer outro projeto adaptado à nova realidade do sistema penitenciário, estou entrando hoje, às 17h45, com representação junto ao Procurador-Geral do Distrito Federal, Dr. Humberto Adjuto Ulloa, para que o Ministério Público ingresse na Justiça com um pedido de decisão liminar, suspendendo a instalação daquela unidade penitenciária no setor de indústria e abastecimento. Essa iniciativa atende ao interesse do Distrito Federal, à preservação do projeto urbanístico do Distrito Federal e, principalmente, à população que demanda as empresas do setor de indústria e aos moradores da Octogonal, do Cruzeiro e das demais áreas vizinhas. Portanto, convido, inclusive, os parlamentares do meu partido e de todos os partidos que queiram me acompanhar nessa visita ao Procurador-Geral, para que nós mostremos o empenho da Câmara Legislativa em impedir que esse absurdo seja cometido contra a economia e contra a tranquilidade do cidadão do Distrito Federal. Para finalizar, quero dizer algumas palavras sobre a educação. Lamentavelmente, este governo teve 2 meses para tratar da questão da remoção dos professores. Teve 2 meses de férias para tratar que os alunos, ao retornar às aulas, não tivessem que sofrer com a paradoxal situação de ver um governo que diz que apoia a educação e que deixa os alunos sem aula por falta de professores. Hoje está estampado nos jornais a situação vexatória do Colégio do Setor Leste, que teve que fechar suas portas ontem porque os alunos estavam lá, mas os professores não apareceram. No último domingo, o governo gastou enorme importância de dinheiro para pagar anúncio de uma página nos principais jornais da cidade, onde dizia num box que a sua prioridade era o professor. Triste paradoxo e contradição, porque nos mesmos jornais, o sindicato dos professores, o órgão representativo daquela categoria, na mesma edição do jornal, pagava 2 anúncios dizendo justamente o contrário, declarando sua insatisfação com o descaso, a desorganização e o desprestígio a que estão submetidos hoje os profissionais da educação na nossa cidade. Esse é o retrato da educação no Distrito Federal, retratando a desorganização, a incompetência, a imprevidência. E, lamentavelmente, quem paga o pato nisso são os nossos jovens, são os nossos estudantes. Um governo que, desde o primeiro dia, disse que ia acabar com o turno da fome. Até agora não acabou, estamos esperando que aconteça. Mas, lamentavelmente, parece que quer inaugurar uma nova modalidade de ensino. A aula sem professor. Muito obrigado. Com a palavra o deputado José Edmar. Deputado José Edmar declina o uso da palavra. Deputado Renato Rainha. O deputado Renato Rainha não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Você não quer? Deputado Zé Edmar fará uso da palavra. Senhora Presidente, eu que estou fazendo uso da palavra simplesmente para repetir um pronunciamento que fiz na semana passada, lembrando da necessidade de resolver o problema dos encarcerados e dando aqui uma sugestão, uma ideia que pedi ao líder do governo, à senhora Presidente, aos membros dos Partidos Trabalhador, para que levasse essa ideia à frente. Lembrei também naquela ocasião e parabenizei o governo do PT por estar fazendo alguma coisa com algum colégio em particular, se não me engano, compacto, cedendo as instalações da Colmeia para ali montar uma escola e, em troca disso, recebendo bolsa de escolas para alunos carentes.
Essa é a informação que tem. Portanto, a ideia que colocava é que poderia ser feito, ali no setor de indústria, uma permuta daqueles prédios abandonados, muito grandes, feitos ainda na construção da capital da República, que abrigou a Nova Cap durante mais de 20 anos e que hoje ocupa-se esporadicamente com o Poder Judiciário, agora então com penitenciária, que pudesse aqueles mais de 50 mil metros quadrados, com, se não me engano, 6 ou 7 pavilhões, pudesse ser comercializado, vendido a empresários, ali próprio do setor de indústria, e, logicamente, ter em contrapartida a construção por algum empresário de uma prisão adequada, em um local propício, em um local que pudesse atender os anseios, tanto das pessoas encarceradas, também como da população, sem efetivamente colocar em risco e em desavença segmentos da sociedade, como foi o caso da proposta, antes proposta para a Colmeia, e agora proposta para o setor da indústria, que, de igual motivo, é inaceitável pela população, pelos moradores, pelos industriais que ali têm as suas empresas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o deputado Miquel Paz. E apenas fazer uma ressalva, o companheiro, né, nobre deputado Luiz Estevam, quando fala a respeito da questão das escolas, a gente gostaria de informar que já é fato a contratação de mais ou menos 1.500 professores, que infelizmente esse processo teve um atraso, porque somente ao final do ano foi votado aqui nesta casa projeto que permitiria essa contratação, então isso atrasou. E é também importante citar que, infelizmente, no último final de semana, houve um grande tumulto no processo das provas que seriam provas para remanejamento de professores. Estas provas foram tumultuadas e impediu o remanejamento dos professores. E, com isso, a Fundação e Secretaria de Educação deixam claro que 1.500 professores, mais ou menos, já estão sendo contratados e que, no mais rápido possível, será realizado o concurso de remoção. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco declina do uso da palavra. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Último orador inscrito no comunicado de parlamentares. Senhora presidente, senhores parlamentares, mais uma vez eu subo essa tribuna para voltar à temática sobre a questão de segurança pública nessa cidade. Foi muito bem lembrado aqui pelo deputado João de Deus a questão do Major Fonseca, pelo seu passado na corporação. Não se quer aqui agora escolher um Judas, né? Nós não queremos aqui agora escolher um Judas para tacar pedra nesse Judas e colocar a culpa toda nesse Judas. Mas, às vezes, o passado dos nossos atos podem nos incriminar futuramente. E, realmente, a pessoa do Major Fonseca não é uma pessoa bem aceita no nível das praças da corporação. Não quero aqui fazer um pré-julgamento se ele teve culpa nessa catástrofe que envolveu os nossos 3 policiais, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não consegue dormir direito desde o dia desse acidente. Isso eu tenho certeza. Por que ele não consegue dormir direito? Porque ele seria o oficial que iria comandar a CEPREFLOR e exigiu que no dia da posse, que ele iria assumir o comando, que tivesse esse tipo de treinamento, esse tipo de demonstração no seu comando que ele iria estar assumindo. Ou seja, vibrador, na nossa linguagem policial militar. Queria ver ali, queria saltar de helicóptero, na corda, queria fazer uma demonstração de um oficial operacional. Isso deixou um constrangimento muito grande na tropa toda desse quartel, que é a Companhia Florestal. E é por isso que eu venho aqui pedir ao líder do governo, venho pedir à presidente dessa casa, que não é pedido meu, mas é um pedido dos policiais que estão naquela companhia, para que o comando geral encontre um outro lugar para o Major Fonseca ir comandar, encontre uma outra sala para que ele possa dar o seu expediente, mas para que ele não vá comandar a Companhia Florestal como já estava certo que ele iria. Porque, primeiro, não vai haver clima para que este oficial comande aquela companhia.
porque aquela companhia viu 3 companheiros praças morrerem, falecerem por um treinamento que não tinha sentido para o dia da passagem do comando. Segundo, os policiais não vão querer conviver e ver a pessoa desse major todo dia lá, comandando aquele grupamento e, logicamente, ter na memória a morte dos 3 companheiros. Então vai ficar associado a pessoa desse major nessa companhia com a morte dos 3 policiais militares. É uma solicitação que nós fazemos. A Polícia Militar tem vários locais para que todos os oficiais possam ter posição de comando, mas que ele não vá comandar essa companhia, porque não há clima para isso. E, senhora presidente, para concluir, recebi hoje uma comissão de bombeiros do Distrito Federal, praças do Corpo de Bombeiros, dizendo que na próxima semana as escalas do Corpo de Bombeiros iriam mudar. E fica aqui, senhora presidente, senhor líder do governo, mais essa preocupação também. No antigo comando geral do Corpo de Bombeiros, estava tudo bem. As escalas de serviço do Corpo de Bombeiros era uma, todo mundo trabalhava satisfeito, não tinha nenhum problema de falta de efetivo, a escala estava boa. Agora que se mudou o comando do Corpo de Bombeiros, o atual comandante, me parece que já quer piorar a escala de serviço. Ou seja, que atitude é essa que venha a trazer, que venha fazer com que ele mude as escalas de serviço, sem consultar as bases, sem dizer o porquê, se é falta de efetivo, se não é. Então, senhora presidente, é lamentável que isso possa vir a acontecer, porque a nossa luta nesta casa, desde o início do meu mandato, foi para que nós aperfeiçoássemos as escalas de serviço da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e não tivéssemos vivendo agora, recentemente, as escalas vindo sendo pioradas, vindo sacrificando os nossos policiais, nossos bombeiros no dia a dia, tirando a sua folga, e com isso vai refletir no nosso serviço de segurança pública que nós prestamos à comunidade. Fica aqui o nosso apelo, mais uma vez, que isso vá e chegue ao governador as nossas colocações aqui, porque é lamentável que se fale aqui, que se critique, que se denuncie, que se proponha mudanças, mas que essas mudanças não venham fluir de uma maneira amigável, de uma maneira mais correta, como é de se fazer. E é só isso que tenho a dizer. Muito obrigado pelo espaço e tenho dito. Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos à ordem do dia. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 78 de 1995, que concede desconto do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA e da outras providências. Autor, deputado Daniel Marques. Solicito ao deputado Geraldo Magela que faça a leitura do relatório. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 78 de 95, que concede desconto de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, PVA e da outras providências. Mediante a mensagem 340 de 6 de dezembro de 1996, o governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Casa Legislativa os motivos do veto total ao projeto de lei em epígrafe, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A proposição em exame de autoria do deputado Daniel Marques assegura desconto de 10% sobre o valor total do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA ao proprietário de veículo que no ano prévio não tenha recebido notificação dos órgãos de trânsito do Distrito Federal. O projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Orçamento e Finanças e de Assuntos Sociais. Na CCJ, o deputado Edmar Pirineus apresentou voto em separado contrário à admissibilidade do projeto. E na COF, o deputado Zé Ramalho também ofereceu voto em separado com a recomendação de que o projeto fosse encaminhado à CCJ para reexame. Conforme expõe em sua mensagem número 340, de 6 de dezembro de 1996, o governador do Distrito Federal decidiu por
por veto total a este projeto de lei, por considerá-lo com vício de inconstitucionalidade e contrário ao interesse público. O chefe do Poder Executivo argumenta que o projeto é inconstitucional por comportar vício de iniciativa com fundamento no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal e nas decisões do Supremo Tribunal Federal quanto às ações diretas de inconstitucionalidade número 1195.